Paz do Senhor, aos meus amados irmãos em Cristo Jesus e aos meus amigos do Face. Passando aqui para trazer uma meditação sobre a palavra de Deus e cumprir o voto, que eu fiz com Deus de sempre, nas oportunidades que eu tivesse, estaria falando do amor do Senhor, do que Ele fez, das suas maravilhas, porque foi para isso que nós fomos chamados, para falar do amor dEle, das maravilhas dEle, independente de qualquer situação que estejamos vivendo. E eu estava pensando, comigo, que há um mês atrás eu estava trabalhando e falei para Deus, que queria mais tempo para que eu pudesse estar falando do amor dele. E Deus permitiu que assim me fosse dado esse tempo, A empresa que eu estava trabalhando fechou e eu lembrando do que eu tinha falado com Deus. Porque Deus, Ele ouve, meus amados, o que nós falamos para Ele. Embora muitas vezes nós pensamos que não, mas Deus ouve o que a gente fala e Ele faz acontecer no tempo dEle, no momento dEle. E hoje pela manhã, eu quero ler aqui na carta de 1 Pedro, Está escrito aqui, capítulo 2, no versículo 9, que fala, Eu quero ler essa palavra, fazer essa reflexão. E, Johnny, minha amiga, tudo bom? Como é que você tá? Deus lhe abençoe, você e sua família. A carta escrita, pelo apóstolo Pedro, a segunda carta, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí ele diz, continua aqui no versículo 10, vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Se nós pararmos para analisar o que o Senhor está falando nessa palavra, essa palavra ela é de grande importância, Quem escreveu aqui foi um homem inspirado pelo Espírito Santo, Que nós somos geração eleita, um povo que Deus escolheu, separou e adquiridos, Adquiridos para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, diante dessa palavra de Deus, eu quero passar nessa manhã para registrar, nesse dia, nessa oportunidade que Deus está me concedendo, de estar falando do amor dele, mais uma vez, mais um dia concedido por Deus, para que eu possa dizer a importância que nós temos, aquele povo que foi adquirido pelo sangue de Jesus Cristo, que aquele sacrifício que muitos fazem, comemoram, conhecido como dia, a Semana Santa, Tem esse dia que, era uma semana, agora ultimamente está sendo um dia, que eles tiram para fazer essa comemoração. Mas eu queria falar diante da palavra de Deus, não diante só da minha palavra, mas a palavra de Deus, que é a mais importante, e falar, que
Oi, Leila, minha amada, Deus te abençoe. Lembrança para a irmã Maria Tereza, irmão Luiz, Uda. E falar que nós temos que agradecer a Deus não só nesse dia, nessa semana que é separada, mas nós temos que agradecer a Deus todos os dias. Todos os dias quando nós nos levantamos e respiramos e temos uma oportunidade novamente de dizer: Deus me concedeu mais um dia para que eu possa estar fazendo, para que eu possa estar falando do amor dele, para que eu possa estar fazendo o que ele colocou nas minhas mãos, para que eu possa exercer o ministério o qual ele colocou na minha vida, né, sobre a minha responsabilidade. E isso, meus amados, o que eu vejo é que nós muitas vezes nos acomodamos, nos acovardamos também, mas achando que a gente vai estar fazendo isso só. Mas a gente não vai estar fazendo isso só, a gente vai estar fazendo com o auxílio do Senhor. É Ele que vai estar nos auxiliando, porque Ele nos chamou, Ele está nos capacitando, Ele que vai na frente, e nós só temos somente que falar. Abrir a boca, né? Ele diz: abre a tua boca, que eu colocarei as palavras. Né? Não se preocupe. Fale o que Deus lhe mandar para aquela vida que vai estar próximo de você, que o próprio Espírito Santo é quem vai fazer a obra. O próprio Espírito Santo é quem vai se responsabilizar de levar aquelas palavras até o coração, a alma daquela pessoa que está ali necessitando. Muitas vezes, meus amados, a gente acha que, não vou falar não, isso é besteira, não vou, não vai ter importância, mas eu queria lhe dizer que tem. Uma palavra, às vezes uma palavra só que nós falamos, isso vai fazer a diferença na vida de alguém que naquele momento está entristecido, naquele momento está sem esperança, naquele momento está se sentindo só, naquele momento acha que nada mais para ele tem importância, e você de repente chega, aparece e dá uma palavra dirigida pelo Espírito de Deus. Porque eu creio assim, que o Espírito Santo, quando ele manda que a gente se levanta, vai, fala, faz isso, uma atitude, um abraço, uma palavra, já faz muita diferença na vida de muitos. Porque Deus, o Espírito de Deus é que nos dirige, é que nos move. E quando a gente está atento e obediente, a gente faz, a gente vê o resultado. A gente vê o resultado daquilo ali, o fruto daquela atitude ali que você fez. Uma certa vez, a gente conversando, e às vezes a gente está cantando dentro de casa, está louvando, e Deus está usando você para um vizinho ouvir, para alguém que passa na rua. E uma certa pessoa falou assim: olha, eu estava ouvindo aquele hino que você estava cantando, e aquele hino era muito bonito e falou muito ao meu coração. Daí você percebe, né? Você entende que Deus, Ele leva. Embora muitas vezes a gente nem tenha a voz bonita, às vezes a gente nem tem a voz, não sabe louvar, né? Correto. A gente louva porque sente vontade de adorar a Deus. Mas Deus está trabalhando naquele louvor e termina chegando no coração de alguém. Às vezes a gente se preocupa muito. A gente deixa de ser obediente porque a gente se preocupa demais no que a pessoa vai pensar, o que vão falar. Mas eu quero dizer nessa manhã, né, que a gente não venha se prender a isso, mas que a gente venha se prender a ser obediente à palavra de Deus. Que a gente venha
meus amados, é se deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando você se deixa ser usado pelo Espírito Santo de Deus, você vai estar abençoando muitas vidas que você nem imagina. Se Deus está dizendo para você, abraça, dá um abraço, abrace. Diga, eu estou sentindo de Deus de lhe dar um abraço. Se Deus falar para você, fala que eu amo, você abre a boca e diga, olha, eu quero te dizer que Deus, o Espírito de Deus está dizendo para mim lhe falar agora que Ele lhe ama, que você é importante, que você tem muito valor. Não se preocupe não, porque o Deus que está mandando você fazer isso, que está ali direcionando você falar, é o mesmo que vai se responsabilizar. Porque Ele sabe como está o interior do homem. Quem conhece o interior do homem é Deus. Quem conhece como a alma do homem se encontra no momento é Deus. Não se preocupe, só obedeça. Somente obedeça. E eu nessa manhã senti, né, lembrei da palavra que eu falei para o meu Deus, e estou aqui eu falando, né, para os meus amados. Espero que essa palavra que Deus colocou no meu coração venha fazer o efeito, né? Que é necessário, é preciso, que meus irmãos estão precisando. Estou aqui eu, nessa manhã, para agradecer a Deus por tudo. Mais uma vez, agradecer. O tema dessa palavra hoje é agradecimento. Irmãos, quão grande é essa bênção que nós recebemos. Se você parar para analisar, você ser chamado de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Grande essa palavra. É uma palavra poderosa, é uma palavra riquíssima, é uma palavra que faz a diferença. Essa palavra é de grande importância. E muitas vezes a gente não se dá conta, da preciosidade do que Deus nos deu, do que Deus nos concedeu. Muitos desejariam ter essa paz, essa intimidade. Eu falo para quem sabe o que eu estou falando. Eu estou falando de algo que a Igreja de Deus tem conhecimento do que eu estou falando. Você tem uma intimidade com o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que fez todas as coisas, esse próprio Deus que tem o controle de tudo, que manda em tudo, grande. Dizer que nós somos nação eleita, que nós somos nação santa. O que é nação santa? É um povo de propriedade peculiar de Deus, é um povo que foi escolhido, é um povo que é separado.
Nós não somos qualquer um, nós não somos qualquer pessoa. Nós somos um povo de propriedade peculiar de um Deus grande, de um Deus que pode, de um Deus que faz, de um Deus que a vida e a morte está nas mãos dele, de um Deus que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, de um Deus que tem o controle do vento, do mar, do fogo. Se nós pararmos para analisar, é grande o que Deus fez por nós. É grande o que Ele tem feito por nós. Quando vamos dar uma olhada na Bíblia, vamos dar uma passeada pela Bíblia, nós vemos ali o agir de Deus na vida do povo de Israel. O povo de Israel, eles passaram muitos anos de cativeiro no Egito, passaram momentos difíceis, um povo que se tornou escravo, um povo que, quando José foi vendido pelos seus irmãos, que foi levado para o Egito, lá Deus trabalhou na vida de José, foi ensinando algumas coisas para José, mas também prosperou José naquele lugar, naquela terra. Ali Deus fez José crescer, né? Aonde os irmãos de José achavam que iria matar José, né? Que iria acabar com a posteridade de José, que acharam que pronto, acabou, não vai ter mais o reino, o império que ele achou que iria ter, porque tiveram ciúmes, tiveram inveja, porque o pai de José, que era o pai deles também, tinha feito uma túnica, e essa túnica causou uma inveja. E José foi pagar um alto preço, né, por aquela inveja dos irmãos, mas o que eu vejo, o trabalhar de Deus, é que José estava sendo trabalhado em algumas áreas, mas Deus estava preparando ali para mostrar para os irmãos de José que eles foram um canal de bênção para ajudar José a chegar no ponto onde Deus queria que ele chegasse, no reino que Deus queria que ele chegasse, no patamar que Deus tinha preparado para José. Por quê? Porque mais na frente iria ter um cenário que eles iriam precisar de José. Deus preparou José até para abençoar a vida deles, porque no momento que o país entrou na fome e eles não tinham para onde correr, quem foi a pessoa preparada? Quem foi a pessoa que estava preparada para ampará-los, para tirá-los daquela situação? Foi José. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Agora o Espírito de Deus me transporta, o Espírito de Deus me faz passar, né? Falar dessa passagem. É interessante, Deus ele lhe direciona para onde ele quer falar, né? Aonde ele quer dirigir a palavra. De onde para onde José foi mandado, a forma que José foi mandado, né? A situação que José viveu, ali não foi fácil. Eu quero falar eu fui direcionada pelo Espírito de Deus para falar nessa direção. E José ali foi trabalhado de uma forma dolorida, foi dolorido para José, mas ali era a mão de Deus. Ali era a mão de Deus todo o tempo com José, porque aonde ele ia, ali as coisas prosperavam, as coisas davam certo. Ali onde José pisava, a bênção de Deus estava naquele lugar, tanto que os grandes, né, as autoridades, os importantes da cidade, sempre estavam querendo ali a presença de José, né? Como Potifar levou ele, porque viu que as coisas estavam prosperando na casa dele,
De repente, José teve que passar aquele momento difícil de calúnia, né? Foi caluniado pela esposa de Potifar, mas tudo, gente, Deus faz assim. Eu vejo hoje, analisando essa passagem da Bíblia, que tudo aquilo era com objetivo para que lá onde José fosse jogado na prisão, dali daquela prisão, se nós pararmos para analisar, meu povo, Deus já estava encaminhando José para uma grande, aonde ele iria chegar, o alvo, né, que Deus queria, o propósito que Deus queria colocar José. Queria engrandecer José, não era só lá na casa de Potifar. Potifar, sim, era importante, sim, porque ele era um que estava do lado do rei, mas não era lá só, não era só aquilo que Deus tinha para José. Então, muitas vezes, Deus permite nós passarmos por calúnias, por difamação, mas é com objetivo que Deus, é com um propósito que Deus permite seu servo ou sua serva passar por essa situação. Estou falando eu direcionando essa palavra está servindo para mim. Eu não estou falando de mim mesmo, mas ela está servindo para mim também nesse momento. Mas eu sei que Deus está me direcionando essa palavra para alguém que vai ver esse vídeo, para alguém que vai futuramente estar vendo esse vídeo que eu estou falando, que eu estou me deixando ser usada pelo Espírito Santo, o qual ele me direcionou, o qual eu entrei nessa manhã somente com o objetivo de cumprir a minha palavra que eu disse para Deus, que eu falei para Deus, como no começo do vídeo, eu falei para Deus que quando eu estava trabalhando, eu disse: Deus, eu quero ter um tempo a mais. Eu vi que eu estava com tempo e não estava fazendo o que era o necessário, que realmente o Senhor quer que a gente faça, porque Deus colocou coisas grandes nas minhas mãos, sobre a minha vida, sobre minha responsabilidade, e a palavra de Deus diz que de quem muito é dado, muito é cobrado. E quando eu estava ali trabalhando, eu percebi que eu, estava um pouco negligenciando de fazer, o ID. E eu falei para Deus: Senhor, me dá uma oportunidade. Deus me deu a oportunidade. A empresa fechou, porque eu estava trabalhando há um mês. Então, se a empresa fechou, o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar os meios de comunicação, o meio social, o Face, é o meio social que hoje muitas pessoas usam. E vou falar do amor do meu Deus, Coloquei no meu coração e falando com Deus: Senhor, pois eu não vou perder mais tempo. E aqui estou eu falando, e o objetivo hoje pela manhã era rapidinho. Eu falei: Deus, eu vou falar aqui só, vou ler um versículo, vou te agradecer e vou fechar o vídeo, terminar o vídeo. Mas o Senhor, o Espírito de Deus, me direcionou para que eu entrasse pela essa passagem de José, o qual Deus me fez entender agora nessa manhã, falando que José teve que passar por tudo aquilo, depois da calúnia, porque a esposa de Potifar o acusou, o caluniou, dizendo que ele queria, estava querendo forçar ela, mas tudo com objetivo. Se nós pararmos para analisarmos, José teria que ser mandado para aquela prisão, porque seria daquela prisão, aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus, porque daquela prisão, daquele momento difícil, era dali onde iria partir, que José iria chegar no propósito que Deus tinha para ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, Deus de poder, oh Deus de glórias, eu glorifico ao meu Deus, ao Espírito Santo, nosso amigo fiel, nosso amigo verdadeiro, que dali o copeiro, o padeiro teve um sonho, e ali José pensou que seria logo, porque às vezes a gente não entende, às vezes a gente está passando um momento difícil e a gente está querendo, aqui a pessoa, fulano vai me ajudar,
Beltrano vai me ajudar. Não, só vai sair do momento quando Deus já estiver preparado, quando Deus já tiver no ponto a cadeira para você sentar, a cadeira de honra que Deus prometeu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu quero dizer aqui, meus amados irmãos, eu quero falar aqui nessa hora, né, online aqui, ao vivo, eu quero dizer que quando ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, e ele pediu para que aqueles homens lembrassem dele, louvado e engrandecido, melhor dizendo do copeiro, né? Porque o padeiro não sobreviveu, que a interpretação era essa, que ele iria morrer. Eu vejo aqui que se passou um tempo, Deus não permitiu, ou alamachuri me canto lamanai, Deus não permitiu ele lembrar, nagassuri me canto labachuri me canto, porque não era o tempo, por isso que Deus não permitiu ele lembrar, o copeiro do rei lembrar, de falar sobre José. Mas no tempo determinado, no tempo certo, no tempo da exaltação, no tempo da honra, Deus permitiu ele lembrar. No tempo que Deus colocou o sonho, no tempo da fome, que viria a fome, Deus permitiu que o rei sonhasse. Porque Deus, ele revela para quem ele quer. Ele passa a revelação para quem ele quer. Ele vai usar quem ele quer. Ele faz como ele quer. Ele faz no tempo dele, no modo dele, da forma dele. E o Senhor faz eu entender que naquela hora, que o rei teve o sonho, que o próprio Deus deu, já para pegar o servo dele, José, que estava na prisão, e honrar, porque Deus já tinha preparado, já tinha capacitado José para aquele momento. Agora tinha chegado o momento de José entender, compreender toda a situação, porque que ele tinha passado tudo aquilo. E ali ele vai, o rei, Deus dá o sonho para Faraó perguntar para os seus magos, para perguntar para os seus videntes. Só que o sonho que Deus deu, só quem iria interpretar seria José, ou alamachuri me canto. Porque Deus tinha um propósito naquilo ali. E Deus permitiu que todos fossem, mas nenhum deles pôde interpretar. Então chama José. José vai na presença do rei e interpreta o sonho, que era o tempo de fome, o tempo que Deus estava já dizendo para ele, que aquelas vacas magras, que aquela escassez que Deus estava mostrando era o tempo de fome que viria. E era necessário ter alguém capacitado, nagassou, de canto, lamanai, rebassuri me canto, capacitado para aquele momento, para que o rei pudesse se sobressair naquele tempo juntamente com aquele povo. E ali Deus colocou no coração, mostrou para o rei que o homem capacitado era José, era aquele que estava diante dele. Deus de Israel. E foi ali onde começou o propósito de Deus. E foi ali onde José foi tirado da prisão. E foi ali onde José entendeu que ele teria que ter passado por todos aqueles todas aquelas acusações, passado por aquele momento de aflição, por aquele momento de calúnia, porque era um trabalhar de Deus na vida de José. E ali José preparou para que ele fosse honrado, porque o sonho que Deus deu, que os feixes dos seus irmãos se dobrava diante dele, era porque o próprio Deus conhecia o coração de José. O alamassuri me canto, o labachuri me canto. E ali Deus honrou, e ali chegou o tempo da honra, e ali os irmãos de José tiveram que ir até a ele, Nagasui derrai, porque José foi o segundo de Faraó, a Nagasuri me canto, de que me amassou derrai.
Ele era o segundo rei de Hassonehai, porque quando Deus quer fazer, ele faz. Quando Deus quer fazer, ele faz, e ninguém pode frustrar os planos de Deus. Anagasui de canto, labachuri me canto. E ali José estava numa posição de honra. José estava numa posição onde Deus elevou, onde Deus colocou sendo o segundo de Faraó, farto, no momento de escassez, no momento de fome, mas José estava ali, farto, para suprir as necessidades de seus irmãos. E assim Deus faz comigo e com você. Quando nós estamos passando momentos difíceis, momentos que nós não estamos entendendo, momentos que nós estamos sendo esmiuçados, estamos passando como a cana, quando é para fazer o suco da cana ali, a garapa da cana que é passado e vai passando naquele moinho, assim somos nós. Mas tudo isso é com o propósito de Deus. Tudo isso é com o propósito de Deus. E o nome do Senhor lá na frente será glorificado. O nome do Senhor lá na frente será exaltado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus porque grandes são os mistérios de Deus. Eu quero agradecer a Deus porque Ele me escolheu, me separou, me ungiu, nasceu de canto nessa terra para falar do seu amor, para falar da sua grandeza. Meu Deus, como eu sou grata que esse Deus maravilhoso abriu meus olhos, meu entendimento, para que eu pudesse estar aqui hoje falando do seu amor, das suas grandezas. De eu pegar uma passagem dessa e o Senhor me dá a interpretação. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Eu faço essas lives com todo amor, faço com todo carinho, faço com toda dedicação, faço na simplicidade, porque o que me importa aqui, o meu objetivo aqui é transmitir o que Deus tem colocado para me transmitir para cada um que vai pegar essa live. Os que ouviram agora, amém. Os que vão ouvir mais tarde, glória a Deus. Os que vão ser abençoados mais alguns dias, Deus seja louvado. Em tudo Deus seja louvado, porque quem faz é o Senhor, quem opera é o Senhor, quem cura é o Senhor, quem liberta é o Senhor. Eu só sou um instrumento nas mãos do meu Deus. Eu só sou um vaso de honra nas mãos do meu Deus, porque o meu Deus disse que eu tinha sido escolhida ainda no ventre da minha mãe. Ainda no ventre da minha mãe, Deus já tinha me escolhido. Antes que eu tivesse sido formada, Ele disse que já tinha me escolhido para fazer esta obra, para falar desse amor, para dizer que Ele é Deus, para dizer que não há outro Deus além dele, para dizer que Ele é o único Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que muda, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Está aqui, está acolá, está aqui no Brasil, está lá nos Estados Unidos, e está em todos os lugares ao mesmo tempo, contemplando cada um de nós e vendo nossas intenções. Qual seria a minha intenção? Meu Deus, o Senhor está vendo meu coração. Qual a intenção do pastor? Deus está vendo a Nagaçu de canto, a intenção do pastor quando está pregando a palavra, porque ele sonda a mente, sonda o coração. É Ele que sonda, não somos nós. Nós não sabemos de nada, nós só estamos vendo a aparência, o de fora, o conteúdo de fora, o de dentro, quem vê é Deus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. E eu quero somente agradecer a Ele nesse momento. Somente agradecer ao meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui na minha vida. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Que sempre, meus amados irmãos, a gente venha estar atento, ligado, abrir o coração para que Deus possa... para que Ele fale e a gente possa receber as bênçãos e as maravilhas. Porque a gente só recebe as bênçãos e as maravilhas de Deus quando estamos com o coração aberto, com a mente ligada com Deus.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, e é isso que eu queria dizer nesta manhã. Estou feliz, estou grata ao meu Deus. Eu sou grata ao meu Senhor por tudo que Ele tem feito até aqui. Até aqui eu posso dizer que o Senhor nos ajudou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero orar por todos os meus amigos, irmãos em Cristo, minha família, que Deus abençoe. Todos aqueles meus irmãos que têm me pedido oração, meu Deus, visita cada um deles, os familiares, os filhos, marido. Meu Deus, vai trabalhando, vai agindo, vai fazendo o teu querer, vai fazendo a tua vontade. Opera, faz maravilhas. Abre a porta, meu Deus, meu Pai, que ainda não foi aberta, mas o Senhor tem o poder de abrir. Meu Deus, aonde não tem porta, abre, meu Deus, para que eles possam passar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, entrega a vitória de cada um. Eu te peço nesta manhã, entrega, meu Deus, a bênção, meu Deus, a cada um. Meu Deus, vai trabalhando e vai agindo, vai libertando, vai curando, vai sarando. Abençoa, meu Deus, meu Pai, a cada um dos meus vizinhos, Pai, Nai, Xurimicanto, Labaço, Idecanto, Lamanahai. Eu te agradeço, Pai, no nome santo de Jesus. Peço também, meus amados irmãos, que possam estar curtindo, compartilhando essa live e possa também no YouTube. Eu também coloquei alguns vídeos lá, né, que meus amados irmãos possam estar indo até lá, né, para estar compartilhando com a gente e que Deus me abençoar, né, que vá se espalhando, compartilhe, que quanto mais pessoas vendo, mais serão abençoadas. E nossa página, né, vai crescendo e eu vou falando do amor de Cristo, que é o que eu sei fazer, é o que eu fui chamada para fazer, falar do amor de Cristo. E que Deus abençoe a cada um grandiosamente. Meus irmãos que precisarem de oração, podem contar com a irmã Luciana. Foi para isso mesmo que Deus me separou, como está escrito lá aqui na carta aqui de 1 Pedro, né? Carta escrita, né, pelo apóstolo Pedro, sendo a primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, né? Que somos o povo adquirido, né? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, foi para isso que nós fomos chamados. E é por isso que nós estamos aqui nessa página. E que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.